já se perguntou, meu Deus, por que isso não muda? Essa semana eu estava perguntando assim para mim mesmo, meu Deus, por que isso não muda na minha vida? Por que muitas vezes nós, grava eu que estou ouvindo, tá? Porque tem gente que, eu julgo alguém que tem gente que gosta de assistir, tem o pessoal da praia, o pessoal que gosta de assistir. Vai, João. E essa semana eu estava perguntando para mim mesmo, meu Deus, por que a gente vive as mesmas atitudes, os mesmos problemas mais de uma vez? Você já viveu alguma coisa, que você vive mais de uma vez e você fala, meu Deus, não aguento mais viver isso? E não é porque você está lá no inferno, não é porque você não quer agradar a Deus. Essa semana eu fiquei perguntando assim, meu Deus, por que tem coisas que parece ser difícil da gente vencer? Por que não muda? Pode pegar, Claudinha. Pega aqui, o que você vai pegar? Por que não muda? Por que tem certas coisas que eu vivo mais de uma vez? Será que só sou eu? Não tem nada que te incomode, que seja que desagrade a Deus, que você fala, meu Deus, isso desagrada a Deus. Por que estou vivendo isso de novo? Isso desagrada a mim. Por que estou vivendo isso de novo? Isso desagrada a nós, família. Por que nós estamos vivendo isso de novo? E Deus me deu essa palavra. O que mudou? E Deus me deu dois personagens, mas eu vou falar de um hoje, só de um. Nós vamos falar de Pedro. O que mudou na vida de Pedro? Eu queria que vocês prestassem atenção na palavra, tá? O Jeff, o pessoal aí atrás, presta atenção, é muito legal isso. O alemão, eu, porque muitas vezes você fica sofrendo. Tem coisas que nós não podemos viver mais de uma vez, mais de duas, gente. Teve homens de Deus que viveram as coisas uma vez só e depois não viveram mais. E nós vivemos anos e anos e anos cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas, falando as mesmas coisas, agindo da mesma maneira. Parece que nada muda. E quando muda, a gente dá um jeito de estragar. Eu conheço pessoas que as coisas mudaram, que as coisas ficaram boas, e aí a pessoa dá um jeito de estragar o que ficou bom. Por que isso? Eu fui no casamento da Eliane hoje. Eu nunca vou abrir mão de falar disso. E nós sentamos à mesa. Sentamos a cadeira, né? A cadeira, não é a mesa. Quando nós sentamos, ela falou assim, Denis, eu falei assim, filha, bota para quebrar hoje à noite. Eu falei, bota para quebrar, filha. Aí ela falou assim, ele está ansioso. Porque desde quando eu comecei a ouvir as palavras aqui, ela colocou em prática. E se ela não tivesse colocado em prática, as coisas não estariam acontecendo. Que a Bíblia diz, a gente ouviu os profetas, e quando a gente fala sobre prosperar, a gente sempre imagina que prosperar é o quê? Money. Nem sempre prosperar é dinheiro. Prosperar na alegria, prosperar no projeto, prosperar no sonho, prosperar em algo que agrade a Deus, prosperar em algo que te agrade. Então tem hora que você tem que ouvir o profeta assim, fazer o que ele está falando para você fazer, ainda mais quando é revelação. E eu sentei e eu vim muito feliz. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro.
só que está colocando, é várias pessoas. Mas se uma colocou em prática, já vale o nosso esforço, o nosso desejo de se consagrar, o nosso desejo de estar firme em Deus. Tem gente que não vai entender isso aqui, porque eles querem um evangelho frouxo, eles querem um evangelho onde ele possa fazer tudo, onde ele possa. A Bíblia fala assim, Paulo fala assim, eu posso fazer tudo, posso, mas nem tudo me convém fazer. Ninguém te proíbe, Deus não te proíbe de fazer nada, pelo contrário, quando a gente vem até Deus, a gente encontra alegria, porque a alegria do namoro não está nisso. A alegria do namoro está em você preparar algo para o futuro. Eu sempre falo aqui que as maiores emoções que eu tive foi quando a Dani nasceu, a Rebeca nasceu depois, e eu já tive, não foi a emoção do primeiro filho, eu tenho que falar assim, porque senão vai dizer que é rejeitada, vai fazer psicologia lá, achando que está rejeitada, que foi rejeitada no ventre, mas a Rebeca já veio na segunda leva, e fui enganado ainda, né? Porque se ela queria mais um nenê, eu falei, eu quero só um nenê, porque não é fácil criar. E a Sarai, você está tomando remédio? Danadinha. E ela gostou, mentira. E eu descobri depois de quantos meses? Eu comecei a ver vomitar, falei assim, não, está vomitando muito, alguma coisa está errada. Aí eis que surge a Rebequinha. Ai meu Deus, o fruto do engano, viu? Mas veio a Rebequinha. Ela te iludiu. Me iludiu. E o homem é tão fácil de se iludir, gente. Gente, a mulher leva o homem para onde ela quer. Sabia? O homem fala que é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Olha aí o Kleber. Entendeu? Luta judô, luta com Gifu, é faixa. Que faixa que você é? Preta? Quase preta. E quem manda nele? A faixa que não tem nem faixa. Que vergonha, manda o golpe nele e ele fica sem ar. Por quê? Porque quem manda nele é a baixinha lá mesmo. A mulher, se ela for inteligente, sábia, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola destrói. Quando ela age com tolice, quando ela age achando que ela é o pescoço, ela gira a cabeça. Mas eu perguntei para Deus, eu não sei do que eu estava falando, por isso eu vou contar, tá? Então é isso aí mesmo, então, emoções, que eu não sabia o que estava falando, eu não sabia mais o que eu ia falar. Aí eu vou dar o texto. Mas uma das maiores emoções minhas foi quando eu tirei o vestido de noiva da Sarai quando a Dani nasceu. Verdade, gente. Eu sei até as bolinhas que tem lá. Era bolinha, não era de bolinha aqui de pérola? Bolinha de pérola nas costas, né? Eu contei aquilo lá e falei assim, gente, para que pôr tanta pedrinha de pérola para abrir tudo isso aqui? Isso é um negócio mais fácil, ter um zíper e fazer assim, não, tinha que soltar pedra por pedra de pérola. Tudo que é bom é muito difícil. Aí eu falei para ele assim, ele cuida, filha, estoura a boca do balão agora. E falei, eu queria não estar construindo, que eu queria dar 500 conto para ele. Ele falou assim, ó, toma filha, gasta lá, tudo lá, gasta. É que eu, infelizmente, estou construindo de novo. Mas uma hora isso aí vai parar. Gente, no céu, se tiver uma boquinha para mim e para minha mãe, a gente vai construir lá. Se tiver uma boquinha, Jesus, você não acha que a gente tem que fazer um remendo ali naquele castelo, no castelo da Fran, do Pelé ali? Não vai ter casamento, não vai ter Fran e Pelé, agora é cada um por si. Outro dia eu falei para o irmão assim, né? Meu Deus, por que quando a gente vai para o céu, não existe mais casamento? Não podia existir casamento para a gente continuar casada. Aí a mulher falou, Deus me livre. Já basta aqui, tem que aguentar a eternidade lá. Mas uma das coisas que o inimigo quer que a gente faça, gente, é perder as emoções das coisas boas. Carioca, quando você... Eu estava pensando no Carioca hoje, gente, vocês perceberam, eu vou mandar o cara mudar para o Rio de Janeiro de novo. Eu estou orando para ele voltar para o Rio de Janeiro. Não. Estou orando. Porque no Rio de Janeiro eu via ele mais do que aqui em São Paulo. Então eu estou pedindo para ele voltar para o Rio de Janeiro de novo, porque eu não vejo mais ele. Hoje estava aqui eu pensando nele, aí está aí hoje. Estava pensando em você, Carioca, acredita? Mas do que ele está falando é para ele. Fala aí. Quebrou a pressão.
Ele mais quer, isso é importante, por isso que eu queria voltar nisso, é tirar as emoções das nossas conquistas. Aí eu ia falar para o Carioca, quando você vai receber algo que é bom, que você lutou muito para aquilo, seu coração não palpita, você não fica, meu Deus, que hora? Eu lembro quando eu namorava, a Sarai foi para que lugar que você ia lá pro sítio? Bom Jesus, perdões. E ela falou assim, eu vou te esperar no ônibus tal, vou estar te esperando lá, você vai descer tal ônibus e tal. Eu fui tudo de carregadão, todo bonitão, né, cara, bonito de cabelo. Aí fui, quando a gente chegou lá, ela falou assim, nossa, mas você está muito bonito, por que você não pode ficar andando tão bonito assim? Ele ciúmes de mim, o cara não fica bonito, ciúmes. Mas a emoção que você sente pelas coisas. E aí o papel do inimigo é tirar essa emoção. A emoção de guardar alguma coisa, a emoção de ser fiel a alguém, a emoção de ser fiel a Deus, a emoção de guardar alguns princípios do seu namoro. E o inimigo, ele vem para querer tirar essas emoções da gente. E ele não podia casar sem passar por essa espera. Porque hoje, quando ela for se preparar, depois eu vou perguntar para ela como foi, eu falo para vocês aqui na frente. Eu quero saber as coisas, quando o Cleber foi, eu quero saber, depois eu falo para vocês. Mas quando ela estiver se preparando, com certeza terá uma emoção diferente. Ah, mas já foi. Não. Houve o arrependimento, houve o perdão, houve a aliança de novo. É importante isso. Porque as pessoas estão vivendo sem emoção. Você percebeu que parece que as pessoas não têm mais a emoção pelas coisas. A emoção não é pelas coisas de querer ser possessivo em coisas. Não é isso que eu estou falando. Mas a emoção de encontrar a esposa, a emoção de encontrar os filhos, a emoção de encontrar as pessoas que você ama, a emoção de estar com quem você ama. Nós estamos perdendo isso. Por quê? Porque nós estamos deixando alguns princípios passarem. Nós não estamos guardando alguns princípios. A maior emoção que eu tinha quando eu dormia era falar para o meu pai assim, para minha mãe, bença pai, bença mãe. E eles lá no quarto respondiam, Deus te abençoe meu filho. E isso era toda noite. Toda noite você ouvia o seu pai e sua mãe falando, Deus te abençoe meu filho. Hoje o filho passa e ele está tão corrido na vida que a gente fala assim, aí filho, estou aqui, oi. Ah, pai, você está aí? Ah, mas você está aí? Isso, nem te vi. Vai perdendo as emoções. O que é que o Juba está vivendo? Que ele fala, meu Deus, ele chora e diz, meu Deus, eu não queria mais viver isso. Eu não queria nem pensar mais nisso. Eu não queria mais passar por esse pecado de novo. Eu não queria mais desonrar Deus com esse pensamento. Imagina a emoção daquela mulher quando ela está lá, samaritana, quando Jesus disse para ela assim, ela fala, ó, Jesus, ele fala assim, ó, sou eu quem falo contigo. Sabe quem estava falando com a pecadora? O próprio Jesus. E eu falei essa semana para Deus, o que eu devo fazer para não passar por certas situações que eu já estou enjoado de passar, que eu não quero mais, que me entristece, que me magoa. Por exemplo, eu vivi a maioria do meu tempo de casado brigando. Vocês já sabem do meu testemunho. Eu não escondo nada de ninguém. Eu brigava muito. Porque o casamento, se você não ceder todos os dias, você perde ele. As pessoas falam, vou casar para ser feliz. Cara, você tem que casar feliz, não para ser feliz. Porque você vai perder um pouquinho da sua felicidade depois que você casar. Então você tem que casar bem feliz para poder perder um pouquinho e ficar bem. Gente, é verdade isso ou não? É verdade. Porque tem pessoas que acham que o casamento é a salvação da felicidade, que o namoro é a salvação da felicidade. Nas primeiras duas chatices, você vai ver que não é assim que funciona. Olha a Giba, já faz 36 anos que está esperando em Deus, 36 anos.
anos. Se vocês forem ver a vida da Gibe e ela contar o testemunho dela hoje, quantas coisas mudaram, o que ela se sujeitava, e hoje o que ela não quer se sujeitar mais. Aí a gente não vê na primeira instância o juiz julgar nossa causa e fazer o que a gente, porque na primeira instância a gente ainda está sendo tratado, na segunda instância a gente está sendo tratado, mas vai ter a Supremo Tribunal Federal, não esses corruptos, mas vai vir aí no Supremo de Deus, que vai dizer: ó, julga a causa da minha filha, ela já esperou o que tinha que esperar, ela já está tratada quanto varão lá. Outro dia eu vi um cara falar assim: ó, se você encontrar um cara muito feliz, muito realizado, muito feliz, ou muito perfeito, no caso com ele, você não estragar o pobre. Eu falei com a minha mãe ontem, né, mãe, isso aí, deixa o pobre em paz. Outro dia a Flávia falou para mim assim: nem isso, vocês parecem um casal, o casal modelo. Eu falei assim: filha, é só na novela, na Globo, pim, olha lá, que nem na Globo, que é uma traição só. Isso é coisa de novela. Todo dia a gente enfrenta uma dificuldade, mas quando a gente ama, existe a emoção de estar junto. Agora, o que precisa mudar na sua vida que você não aguenta mais? Hoje eu vim com a palavra aqui para dizer para você: vai mudar hoje, em nome de Jesus. Diga assim, meu irmão, tem coisas que você não vai sair daqui mais com ela. Tem coisas que vão mudar na tua vida hoje. Pergunta para ele, dá um ladinho, me dá um ladinho, pergunta: precisa que alguma coisa mude na sua vida? Alguma coisa que te chateia, que você não aguenta mais viver? Deus está te mandando resposta hoje. Presta atenção no que eu vou te falar, vai ser bem rápido hoje, só uma folha e meia. Eu pego com 4 uma folha e meia hoje. Quando você encontrou Jesus, o que mudou na tua vida? Na vida do Paulo ali era aparente a mudança. Ele bebia muito e hoje só bebe água. Mas ele bebia bastante. Então a mudança é aparente. Mas acabou essa mudança, ele precisa de outra. Eu preciso de outra. Porque nós estamos todos os dias nós somos tratados por Deus para mudar. Quantos anos mais ou menos o apóstolo Pedro conviveu com Jesus? Entre 3 anos a 3 anos e meio. Vamos pôr 3 anos para fechar o redondo. 3 anos, vamos pôr. Pode ser menos. Vamos pôr 3 anos para fechar o redondo. O ministério de Jesus demorou entre 30 a 30 e pouco, 3 anos a 3 anos e meio. Pedro teve mudanças drásticas nesses 3 anos e meio. 3 anos. E por que eu conheço Jesus há 40 anos e tem coisas que não mudam na minha vida? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Presta atenção no que eu vou te falar. Está chato o que eu estou te falando? Quais são as evidências, Leandro, de uma mudança na vida de uma pessoa? Vai, filho, rápido. Quais são as evidências, Cleber? As evidências de uma mudança na vida de uma pessoa. Quando você vê uma mudança, quais são as evidências? Comportamento, características, atitudes, fala. Por exemplo, no Paulo, quando você olha o Paulo, ele passa perto de um bar. Quais são as características da mudança? Que ele já não entra mais lá. Então você olha e fala: esse cara mudou, porque ele não entra mais lá. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 22, versículo 33 e 34. Não sei como tem gente que consegue ficar sem Deus, cara. Não sei como. Diz assim, versículo 34 diz assim: mas Jesus lhe disse: afirmo de Pedro, que hoje 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes. Me negarás que me conheces, antes
Versículo 61. Versículo 61. Mesmo capítulo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor. 22, 61. Como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes do galo cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou. Pedro chorou. O que é chorar amargamente, gente? Sentir a todo o remorso. A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você vai me negar. Gente, por favor, não dói, porque isso aqui, ó gente, isso aqui é uma luz para você hoje. Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro todo valentão, diz assim: ó Jesus, eu morro por você se for necessário. E Pedro diz ali, Jesus diz assim: Pedro, você vai me negar, porque você não está preparado ainda. Aí Pedro nega Jesus. Quando Pedro nega Jesus, eles estão atravessando ali no Sinédrio. Pedro olha para Jesus, e Jesus olha para ele, e ele lembra que Jesus falou. Não é mais o Pedro corajoso, porque Jesus conhecia quem era Pedro. Diga para o teu irmão: Jesus conhece quem é você. Jesus conhece a tua estrutura. Jesus conhece as tuas fraquezas. Jesus sabe das tuas dificuldades. E Jesus fala: Pedro, você não é tudo isso agora não. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Mas, gente, presta atenção que eu vou te falar. Foi a última vez que Pedro chorou amargamente por esse motivo. Gente, presta atenção que a palavra está aqui, eu vou terminar agora. Pedro nunca mais vai chorar por ter negado Jesus. Vai ser a última vez que Pedro negou Jesus e que Pedro vai chorar amargamente. Abra sua Bíblia em Lucas, ainda, capítulo 5. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque tem coisas na minha e na tua vida que tem que ir embora hoje, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos aprender como fazer isso. Como? Talvez a força que você precisa para se libertar disso vai vir aqui hoje, à noite, agora. Capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se. Houve uma pesca maravilhosa. E ele disse que pescou a noite inteira e ele nada tinha pego. Presta atenção para mim. Que é isso aqui para nós? Isso aqui é maravilhoso. E aí Jesus fala para ele: joga a rede, volta de novo. E ele ficou maravilhado com o que Jesus fez. E ele veio isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A Bíblia diz que quando Jesus fez alguma coisa para Pedro, ele se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Qual que é o título da mensagem? Ele mudou. Vai ser a última vez que Pedro vai falar isso para Jesus também. Porque Pedro, ele vai subir no nível de relacionamento com Deus. Só que ele se relacionou com Deus 3 anos. Nós nos relacionamos com Deus 40 anos e ficamos dia e noite cometendo as mesmas coisas. Se afasta de mim porque eu sou pecador. Se afasta de mim porque eu não sei o quê. Eu não tenho condições, eu não tenho tal, eu não tenho isso, eu não posso, eu não sei, eu não consigo passar por isso. Aí quando eu vou ver, a carne é fraca. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então não vem com essa desculpa. Eu sei que vai ser difícil de eu crescer pregando isso. E eu sei que em 2017 iria acontecer coisas que Deus me falou lá em 2016. Que pessoas iam sair.
porque não vão aguentar ouvir isso. Mas uma coisa eu te falo: permaneça firme, porque você vai ver o que Deus vai fazer aqui no nosso meio. Tem coisas que Pedro passou uma vez. O que mudou o Pedro? Abre a tua Bíblia. Estou acabando já, tá? Eu não vou ler para não demorar, mas Lucas 24 diz assim: quando Jesus ressuscitou, pergunta assim para o teu irmão: por que as coisas não mudam para mim? Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção aqui, Carito. Quando Jesus ressuscitou, o anjo disse para Maria: Maria, avisa Pedro que eu estou esperando por ele. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro jamais seria o mesmo. Jesus ressuscita. Tem algumas pessoas que estão indo, 2 discípulos. Uns falam que é Cleopas, é uma. Uns falam que era a mulher dele, outros falam que não. Mas a Bíblia escreve 2 discípulos, vão falar 2 discípulos. Jesus começa a conversar com eles e fala para eles assim: cara, vocês estão indo para um lugar errado. Vocês são necios de coração. E eles começam a dizer para Deus: Jesus, você não está sabendo o que está acontecendo. Aqueles que nós pensamos que era profeta, aquele que nós pensamos que ia ressurgir para nos ajudar, ele morreu. Só você que não sabe disso. E eles estavam conversando com Jesus. Presta atenção no que eu vou te falar, porque a nossa vida não muda. Porque igual a esses discípulos, eles conversam com Jesus, eles dialogam com Jesus, eles trocam ideia com Jesus. A Bíblia diz que o coração deles ardia quando eles conversavam com Jesus. O coração deles ardia, mas eles continuavam indo para Emaús. Quando na verdade Jesus tinha falado o que para eles? Ficai em Jerusalém, até que no alto sejai revestido do poder de Deus. Diga assim, teu irmão: não adianta o coração ficar ardendo e você está indo para direção errada. De repente você está conversando com Jesus. Você é um cara que ora. Você é um cara que busca Deus. Você é um cara que jejua. Mas o caminho não é Emaús, o caminho é Jerusalém. Ah, mas eu não estou indo para Emaús, não. Eu estou aqui em São Paulo, Ceci. Quando eu falo Emaús, é fazer coisas que Deus não quer que você faça, que eu não faça. Deus falou que é para eles ficar onde? Em Jerusalém. Quem que esses 2 cidadãos aí, um cidadão e uma cidadã, o que eles estão indo para Emaús? Sabe o que Deus me falou? Que Deus me falou o seguinte: ó, eles precisavam estar em Jerusalém, porque eu ia subir e eu ia mandar meu Espírito, o Espírito Santo de Deus no Pentecoste. Eles seriam cheios do poder de Deus, e quando eles fossem cheios do poder de Deus, eles nunca mais seriam os mesmos. O mudar não está atrelado a você sentir o coração arder. O mudar não está atrelado a você vir aqui orar de vez em quando. O mudar não está atrelado a você fazer jejum. O mudar está atrelado a você ficar exatamente onde Deus quer que você fique, porque é de lá que vai vir o poder do Espírito Santo para você nunca mais viver as coisas que você vive. O que fez a mudança na vida do Paulo? Ele estar aqui. Mas antes dele estar aqui, o que fez a mudança na vida do Paulo? A Claudinha estar aqui. Diga assim, teu irmão: sabe o que vai fazer a tua mudança? É você caminhar naquilo que Deus está mandando você caminhar. E aí você vai começar a viver coisas. Deixar de viver coisas, diga ao teu irmão. E você não precisa viver mais. Essa fraqueza, essa luta vai sair da
perguntei minhas filhas, aí filho, pai, é da hora? Aí minhas duas filhas falaram assim, nossa, você é chato pra caramba. Gente, eu pensei que era um pai da hora. E aquilo me magoou uma semana. Eu falei, eu sou chato, cara, como posso ser chato com as meninas dessa? E aí eu ficava pensando assim, eu sou chato, eu faço tudo essas meninas. Eu sou chato, cara. Eu perdi a conta que a minha esposa falou isso. Eu falei assim, meu Deus, eu sou chato. Sou um cara da hora. Só que tem hora que a gente precisa ouvir as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão do nosso lado falando pra gente, você é assim mesmo, você precisa mudar nisso, isso e nisso. Sabe como eu aprendi a mudar? As pessoas falando assim, você é chato, você fica triste, mas mais triste fica a pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Porque não aguenta a sua chatice e tem que conviver com você. Sabe o que Deus está falando pra gente hoje? Sabe o que Deus está falando pra gente hoje? Deus está falando pra gente assim, a mudança é bom. Os dois versículos que eu preguei de Pedro aqui agora, Pelé, eu falei de Pedro, foi ele falando o quê? Afasta de mim, negando, olhando, ficando triste. São coisas boas. Mas quem vai dizer que Pedro foi o maior apóstolo, depois de Paulo e Pedro, foi um dos maiores apóstolos que a igreja já teve? E olha como foi o começo desse cara. Sabe por quê? Porque algo mudou. Quando ele encontra com os discípulos, fala, vem para o caminho de Emaús, de Jerusalém. Presta atenção que eu vou falar. Presta atenção. A Bíblia diz que eles entraram com Jesus. Jesus ia passando, eles fizeram um jeitinho para Jesus parar na tenda. Eles entraram. Quando eles entraram, Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, eles falaram o quê? É o mestre. Eles estavam andando com o mestre, que eles não reconheceram o mestre. A pior coisa de um crente é você andar com o mestre, sentir o calor, sentir que ele está presente, ele falar com você e você não reconhecer. Mas quando eles reconhecem o mestre, eles falam, vamos voltar para Jerusalém. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não mudamos, nós nunca falamos, tipo assim, ó, o que mudou? As coisas continuam. Você já viu gente falando assim, nossa, vai entrar agora em 2017, agora sim vai mudar, agora sim não sei o quê. Aí passa o meio do ano, a pessoa cai na ficha que não mudou nada, o que mudou foi só o calendário. Diga para o teu irmão, Deus não quer que você mude só o calendário, Deus quer que você mude a tua vida. A coisa que eu mais fiquei feliz hoje, quando o Daniel falou para mim assim, ele está segurando tanto tempo e respeitando mais de não sei quantos anos. Eles se separaram. E eu vi ela casando bonitinha. Eu falei, a Vitória está na mão dela. Por quê? Porque ela se deixou mudar. Porque ela se deixou mudar, ela se deixou. Ela estava indo no caminho de Emaús, ela falou, poxa, eu preciso ficar em Jerusalém, eu preciso ouvir, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso mudar meus comportamentos. Então nem tudo é Deus que vai mudar, sabe por quê? Porque quando ele fala com os caras, eles não falam assim, agora volta para Jerusalém. Sabe o que ele faz? Ele parte o pão e deixa voltar ou não a critério deles. Encerra aqui agora, dizendo para você o seguinte: Pedro, depois que ele recebe o Pentecoste, então tudo está alinhado a você receber o Espírito Santo de Deus. Presta atenção, Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Você crê? Jesus ressuscitou para Pedro. Ele creu nisso? Creu também. O Espírito Santo veio para Pedro. Ele recebeu o Espírito Santo. Eles foram batizados em línguas. O Espírito Santo veio para nós. O Espírito Santo tem se derramado aqui nessa igreja. Então está na hora da gente começar a parar de viver as coisas que a gente vive todo dia e nos machuca. Porque foi isso que mudou Pedro. Quando
estiver errado, semana que vem eu corrijo. Depois que Jesus ressuscitou, eu marquei aqui quantos dias? 50 dias depois, presta atenção, 50 dias depois, Jesus se derramou no Pentecoste. O Espírito Santo veio e fez a obra dele no Pentecoste. Todos começaram a falar em línguas, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro ali, presta atenção, quando Pedro falou para Jesus assim: Jesus, afasta de mim porque eu sou um pecador. Sabe o que Jesus falou para ele? Falou assim: Pedro, fica tranquilo, isso vai mudar. Você vai ser daqui em diante pescadores. A maior evidência que você tem encontro com Deus é as mudanças na sua característica. Como que Pedro falou para Jesus? Se afasta de mim. Agora Pedro está falando o que para Jesus? Agora ele vai trabalhar para Jesus. Ele vai deixar a pescaria, ele vai ser pescador de homens, de almas. A maior evidência do cristão, ele quer passar o que ele tem para as pessoas. Tem gente que você olha para ele, você precisa de uma emoção de servir a Deus, é um religioso. Se ele vir aqui cantar ou tocar em pecado, ele vem aqui e toca em pecado, ele faz em pecado porque ele já virou um religioso. Ele prega em pecado, ele faz tudo em pecado. Sabe por quê? Porque o coração dele age de vez em quando o coração dele age. Dizer que seu coração age não quer dizer que você está no caminho certo, porque o coração dos caras ardia e eles estão indo para o caminho errado. E você pode sair daqui para ir em outro lugar, escutar coisas melhores. Você pode ser livre. Mas sabe o que vai acontecer? Daqui 15 anos você vai falar: puxa, nada mudou. Porque para mudar você precisa sair do caminho de Emaús e voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém, sabe o que é? Significa ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que significa, não é um lugar, é ser cheio do Espírito Santo. E termino aqui agora para não cansar vocês. Termino aqui falando o seguinte: Pedro, quando o Pentecoste veio, as pessoas falam: está embriagado. Ele se levanta e ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar e as pessoas começam a ouvir ele. Vem aí na primeira conversão no judeu para me procurar. Quantas pessoas se convertem? Não sei se é 3 ou 5. 3 mil. Na primeira, né? E ele começa a falar de Jesus. Já não é mais aquele Pedro que pede para Jesus se afastar. Já não é mais aquele Pedro pecador que fala: Jesus, se afasta de mim. Agora é um Pedro que vê mudanças na vida dele. Quer ver a coisa mais legal do mundo? É você chegar na pessoa e falar assim: nossa, você mudou, hein? E aí você fala: para pior ou para melhor? Para melhor. Pedro se levanta e começa a pregar, e a Bíblia diz que 3.000 almas. Quando fala homens, fora as mulheres que estivessem ali, mas homens se converteram. A Bíblia diz que o Sinédrio chama Pedro. O Sinédrio tinha o poder de julgar. Pedro nega Jesus para uma empregada doméstica. Agora ele está na frente do Sinédrio. E os caras ameaçam Pedro: você para de pregar esse Evangelho. Esse Evangelho eu não quero que você pregue. Eu não quero que você fale desse Jesus. Ele olha para João e fala: ei, você acha que convém obedecer vocês, cara? E olha que interessante para acabar. A Bíblia diz que o Sinédrio falou: cara, esses caras aí são aqueles caras que não têm estudo. Por que eles falam isso, que eles tiveram com Jesus? Porque a evidência da vida de Pedro demonstrava que ele realmente andava com Jesus, não de coração ardente, mas andava com Jesus de se transformar numa outra pessoa.